atrasar vocês. Pessoal, muito obrigada para quem já está na sala. Talvez alguns de vocês já tenham falado comigo, eu sou a Cora, e o Lucas está aqui com a gente. A gente vai se apresentar rapidamente. Mas como vocês sabem, se vocês já chegaram até aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Spotify para artistas. Então, a gente vai dar algumas dicas legais para vocês, desde como acessar o seu perfil, até fazer ele ficar muito legal, e também algumas estratégias de lançamento específicas para o Spotify. Um pouquinho sobre a gente, meu nome é Cora, talvez alguns de vocês já tenham falado comigo por e-mail, mas eu cuido aqui na iMusician da Europa Meridional, então Portugal, Espanha, Itália, Escandinávia e também América Latina. O Wagner não está ouvindo. Se alguém mais tiver problema com som e puder comentar aqui, a gente faz um ajuste. Eu sou jornalista por formação, então eu sou do Rio de Janeiro, apesar de ter perdido já um pouco do sotaque. Obrigada, Alessandra, então a gente vai continuar aqui. E eu trabalhei muito em editorias de cultura, que foi onde eu me aproximei principalmente da cena musical brasileira. E agora na iMusician eu tive a oportunidade de expandir esse portfólio para outras regiões. Então eu trabalho com artistas e selos dessas regiões listadas. E o Lucas, que está com a gente, ele não é da iMusician, mas ele foi simpático o suficiente para participar, então ele é o nosso artista convidado. Bom, pessoal, eu sou o Lucas, eu sou músico e administrador, eu sempre trabalhei em São Paulo com empresas de tecnologia. Há uns 2 anos eu mudei aqui para Berlim, eu trabalho numa empresa chamada Mod Devices, a gente faz pedais e equipamentos para músicos. E eu estudo produção musical na DBS, que é uma faculdade aqui de Berlim. Eu vim aqui como convidado porque até pouco tempo atrás todos esses assuntos que a gente vai conversar também eram novidade para mim. Então, o pessoal da iMusician e a Cora acabaram me ensinando bastante sobre isso. E a ideia aqui é vir um pouco também com esse lado de quem está descobrindo esse mundo, entendendo tudo isso, e passar um pouco para vocês com essa visão de quem está fazendo música também, como é lidar com o Spotify e todo esse assunto que a gente vai discutir hoje. E aí também, só bem brevemente, antes da gente começar, para quem chegou aqui talvez pelo Facebook, não é necessariamente um artista da iMusician, mas a iMusician é uma distribuidora digital. A gente fala que é uma plataforma independente para artistas independentes, porque a gente foi fundado em 2007, na Suíça, e foi fundada por 2 músicos. Então, por mais que eu, infelizmente, seja só música frustrada, como todo bom jornalista, a gente tem muitos artistas trabalhando com a gente, então desde gerentes de bandas, a gerentes de selos, até músicos e DJs mesmo. Então, a gente tem mais de 200 mil artistas no nosso portfólio no mundo inteiro, e mais de 200 lojas, uma delas, obviamente, Spotify, por isso que a gente vai falar aqui hoje. E, falando sobre o que vamos falar, Hoje a gente vai falar um pouco sobre diversos assuntos. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre como reivindicar o seu perfil dentro do Spotify para artistas. Essa é a plataforma do Spotify feita para quem lança as músicas na plataforma. Então a gente vai explicar um pouco como essa plataforma funciona, o que dá para fazer lá, como controlar o seu perfil. A gente vai falar a gente vai falar muito sobre playlist hoje. Então, como submeter a sua música às playlists oficiais do Spotify, aquelas playlists que a gente vê de mood ou de temáticas, assim por diante, como se faz para ter uma música sua lá dentro. Como mandar a sua música para playlists não oficiais, então as que não são do Spotify, como criar suas próprias playlists, então mais do ponto de vista de o que você tem que ter na sua cabeça quando fazer isso, por que fazer isso, né? Por que é relevante fazer isso. E também como desenvolver a sua estratégia, uma estratégia de lançamentos para você otimizar o seu uso do Spotify, otimizar e maximizar o número de pessoas que você consegue chegar. maravilha. E só para contexto, pessoal, eu vou colocar aqui o link e vocês vão poder acessar. Todo esse conteúdo que a gente vai falar, ele faz parte de um guia que a gente lançou recentemente,
que ele aborda diversos temas do Spotify e começa com isso que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, se vocês quiserem informações um pouco mais profundas sobre o tema, é só clicar e conferir aqui. E lembrando que estamos trabalhando de casa, estamos fazendo esse webinar de casa, e alguma coisa técnica pode acontecer, ou algum problema com a internet, já que está todo mundo conectado ao mesmo tempo, né? Agora, por que o Spotify, né? Então, entre todas as plataformas de streaming, por que a gente escolheu começar esse webinar falando sobre o próprio Spotify? A Cora falou aí que a iMusician trabalha com diversas lojas, né? Então, quando a gente está falando de lojas, a gente está falando dessas plataformas de streaming. Então, a gente tem que ver o Spotify como se fosse uma loja mesmo, né? E essa é uma loja que tem 271 milhões de usuários e 113 milhões de usuários que são assinantes. O Spotify, ele é, sem dúvida, a maior plataforma de streaming do mundo hoje em dia e é extremamente relevante. É extremamente relevante porque é uma maneira de monetizar a sua música, então, pelo Spotify você consegue ter, de fato, uma receita, mas, além disso, ele também serve como uma plataforma para você estabelecer a sua presença com novas pessoas. Então, é muito importante ver e lembrar do Spotify, talvez, antes de qualquer coisa, como uma ferramenta para chegar a mais gente. Todo mundo que está aqui é apaixonado por música, então a gente gosta de música de todas as maneiras, a gente conhece muitos artistas, e a gente sabe que o Spotify ele tem uma capacidade incrível de mostrar a gente, de apresentar novos artistas para a gente. A gente pode ser um desses artistas também. Então, existem maneiras de se trabalhar isso. As coisas não acontecem do nada, né? Na mágica. Existem coisas que a gente pode fazer que fazem isso acontecer de uma maneira mais eficaz. E a gente vai mostrar tudo isso para vocês. E a primeira dúvida é, óbvio, como que você tem um perfil de artista no Spotify, né? Eu vou mostrar bem rapidamente qual que é a cara da plataforma do Spotify para artistas, mas o Spotify ele não permite que artistas independentes façam o upload das músicas direto na plataforma. Então, isso significa que você vai precisar de uma distribuidora de música digital, existem diversas aí no mercado, a Music é uma delas, e você envia a música via a distribuidora e ela chega no Spotify. Com isso em mãos, você consegue gerir todo o seu perfil e todos os seus lançamentos. Aqui é bem rapidamente, o que vocês precisam, só para mostrar que não é complicado, na verdade, basta você ter sua música, sua arte de capa e os metadados que são o nome do artista, colaborador, quem detém os direitos autorais e etc. E uma vez que você consiga distribuir sua música e acessar o seu perfil, que a gente vai mostrar também o passo a passo de como fazer, quem já tem perfil no Spotify, aguenta um minutinho que a gente vai passar muito rapidamente. E eu vou mostrar para vocês qual que é a cara da plataforma. Então, a gente teve... aqui. Eu vou mostrar para vocês o exemplo da banda chamada Atlas for Home, que é do selo Crowd Records, que um dos nossos companheiros aqui da Musician conseguiu dar acesso para a gente, então a gente está mostrando em primeira mão qual que é a cara do Spotify para artistas. Aqui vocês têm... Bom, primeiro, sobre o Spotify para o artista, é uma ferramenta incrível, porque você consegue atualizar imagens da banda, tanto no desktop quanto no celular, quanto no aplicativo, você consegue tornar suas playlists públicas, você consegue destacar muito conteúdo sobre sua banda, artista. Selo é uma outra plataforma, a gente vai abordar em outro webinar, mas aqui você consegue realmente personalizar a sua mensagem para os seus ouvintes. Então, essa é a home. Quando você entra na home, a primeira coisa que você vê são alguns vídeos educacionais, um conteúdo do próprio Spotify sobre o ecossistema deles e que podem te ajudar também tanto com lançamentos ou estratégias ou até informações interessantes como a história da mixtape. E aqui, na aba música, você vai ter algumas estatísticas e uma visão geral dos seus ouvintes. Então, você vai conseguir ver por faixa, por lançamento, as playlists e o upcoming, a gente vai falar bastante mais para frente também, porque é um pouco como você consegue trabalhar a sua estratégia para crescer sua base de fãs. Mas, enfim, você tem realmente um acesso muito legal, você consegue ver, por exemplo, você acabou de lançar, você consegue ver
a quebra das últimas 24 horas, de como está indo o seu lançamento, quem são os ouvintes, quantas pessoas salvaram essa música, quando você adicionou, enfim. Aqui as playlists são onde você aparece, a gente vai falar muito sobre isso, vocês vão ver. E aqui o Upcoming é quando você vai submeter sua música para uma playlist oficial do Spotify. Então essa aba de música é extremamente relevante, você vai usar muito quando você tiver acesso ao seu perfil, se você já tem, talvez você já faça. E na aba audiência, onde você pode realmente entender o seu público. Então, qual que é a linha de tempo que as pessoas estão ouvindo mais suas músicas, de onde estão vindo esses streams, isso é muito legal também, porque aqui o que a gente vai mostrar primeiro, principalmente nessa primeira sessão, é como dar um tapa no seu perfil e o quanto o perfil, na verdade, você pode ver que é relevante para levar pessoas a ouvirem sua música. Mas você consegue ver também se são playlists do próprio ouvinte, se são playlists do algoritmo, ou se é alguma outra fonte de conteúdo. Você aqui tem a quebra demográfica, então você consegue ver o gênero e a idade, que é legal também. Quais são os outros artistas que os seus ouvintes costumam escutar? A gente vai contar também mais para frente por que isso é relevante para vocês. E aqui os principais países em que você tem a sua audiência e as cidades. As cidades, elas são ótimas para você conseguir planejar suas tours e também a gente vai mostrar como, quando você for submeter sua música para as playlists, essa informação está aqui também é muito relevante. De onde as pessoas estão vindo e chegando no seu perfil. E, finalmente, na aba do profile, ou no perfil, você vê a carinha do que você está montando aqui. Então, sua identidade visual, tudo que você consegue, os seus ouvintes também conseguem ter acesso, sua galeria, e é onde você edita toda essa informação também. Então, os shows e os artistas relacionados novamente. Depois, então, vocês tendo visto aqui como é a cara do Spotify para artistas, o Lucas vai contar um pouquinho como você consegue ter acesso a isso. Para quem já tem o seu perfil no Spotify, segura aí, a gente já vai terminar essa parte, já vamos para a parte das playlists, mas esse processo funciona da seguinte maneira: esse é o momento em que você vai falar estou falando e ligando aqui, compartilhando a tela do Spotify com vocês, tá? É o momento que vocês vão falar para o Spotify que vocês são os donos daquele perfil na plataforma deles. Então, para fazer isso, a gente vai entrar num site chamado Spotify for Artists, que é esse site que eu compartilhei com vocês agora. Tá aparecendo aí, né, Clara? Sim. Aqui nesse site, você vai nesse botão Claim Your Profile, e aqui ele vai quando você entrar, ele está te falando que você vai, a partir daqui, requisitar o seu perfil, o controle do seu perfil dentro da plataforma, e aqui você vai colocar o seu nome de artista ou a sua Spotify Artist URL ou URI, como está no aplicativo deles. O que é isso? Isso é o seguinte, vou mostrar para vocês agora. Então, quando a gente vem dentro do aplicativo do Spotify, vocês devem estar vendo agora o meu Spotify, vamos pegar um artista qualquer, vamos pegar o Gilberto Gil. Aqui nesses 3 pontinhos, onde a gente iria compartilhar o artista com alguém, a gente tem embaixo Copy Spotify URI ou URL. Copiou esse número, a gente vai lá na página do Spotify for Artists, de novo, eu estou abrindo ela aqui mais uma vez. Obviamente eu não sou o Gilberto Gil, infelizmente, então não vou conseguir pegar o perfil dele para mim. E aí ele vai te direcionar para uma página onde você vai entrar os seus dados e submeter isso para o time do Spotify e te autorizar a acessar e editar esse perfil. Nesse momento, a gente recomenda que vocês linkem uma rede de perfil, aliás, o seu perfil nas redes sociais e forneçam o máximo de informação possível para facilitar o processo da pessoa que vai estar lá do lado do Spotify, avaliando se você é você mesmo. Um outro ponto importante de se falar é que se você está lançando as suas músicas agora no Spotify, talvez o seu perfil não esteja lá ainda. Você não consiga fazer esse processo.
Nesse caso, você falando com a iMusician ou qualquer outro distribuidor que você usar, você consegue pegar esse mesmo código e fazer o mesmo processo para ter acesso ao seu perfil. Tendo acesso ao perfil, você pode começar a editar e trabalhar ele da melhor maneira possível, que é o que a Cora vai falar um pouquinho mais para vocês agora. Eu acho que a maioria de vocês deve ter alguma conta em redes sociais, então vocês sabem mais ou menos como manusear e como criar sua identidade visual. Eu vou compartilhar com vocês aqui, só um minutinho, porque eu preciso achar o Spotify, que agora ele não está aparecendo aqui. Pronto. O que que é o seu perfil no Spotify e por que que isso é relevante e como deixar ele impecável? Então, eu vou usar alguns exemplos de artistas para mostrar o que você consegue editar e qual a melhor forma de fazer isso, pelo menos assim, quais são as indicações de melhores formas de fazer isso. Então, por exemplo, Baiana System. Quando a gente sugere para os nossos artistas como começar a trabalhar o perfil, a gente fala para começar com as imagens. Pode ser clichê, mas as imagens realmente elas dizem mais de 1000 palavras. Então, a primeira imagem que você vai trabalhar ou escolher é o seu avatar. O avatar é isso que aparece. E a primeira imagem, quando alguém procura por você, como eu acabei de fazer no caso do Baiana, e quando você usa o aplicativo, tanto no desktop quanto no celular. Então, aqui é bacana você pensar numa imagem que você pode atualizar ela com frequência, obviamente, mas é legal você pensar numa imagem que seja instigante, que leve o seu ouvinte, uma pessoa que está te procurando, a querer clicar aqui e ter mais informações sobre você. A segunda imagem é a imagem do banner. Ela aparece no topo do perfil também, na maioria dos lugares, quando eles chegam nessa segunda etapa de acessar o seu perfil. Tem algumas especificações de tamanho, mas enfim, essas são as duas estáticas, por assim dizer, que você vai conseguir trabalhar. Mas a terceira parte de imagens que vocês podem ter acesso é a galeria. A galeria ela é muito legal, porque você consegue ter até 125 fotos que você pode colocar aqui. E aqui você meio que trabalha como se fosse realmente o backstage de vocês. No caso do Baiano, eles estão colocando muita foto de show. Você não precisa estar no nível de show em estádio para colocar as fotos, você pode usar foto de turnê ou foto no estúdio, enfim, você pode realmente contar um pouco mais a sua história e dar mais acesso para os seus fãs sobre o que acontece ali no backstage, né? Não é só aquela foto promocional ou aquela foto super bem trabalhada. Pode ser, inclusive, como eu vou mostrar para vocês, Post Malone. Então, aqui novamente a foto do avatar, a foto de capa, e aqui, por exemplo, as fotos que o Post Malone coloca poderiam ser fotos do MySpace, então você realmente tem muita flexibilidade para trabalhar e criar meio que sua identidade. Então, se você é uma banda de punk rock, você consegue colocar aqui uma coisa um pouco que tenha mais a ver com o som que você faz e realmente começar a trabalhar a sua identidade no Spotify. Depois que você tem as suas imagens já selecionadas, você populou um pouquinho ali o seu perfil, você começa a trabalhar na sua biografia. A biografia, o Spotify ele te permite colocar até 1.500 caracteres, mais ou menos. Então você tem bastante espaço para contar sobre você. E o que a gente indica é que você realmente tome um tempinho para pensar nessa bio. Porque é onde você tem espaço para contar sua história. Muitas vezes é difícil de você pensar nessas palavras, mas são aquelas que vão ficar aqui por muito tempo. Então, você pode pensar na sua trajetória, você pode pensar onde você já esteve, onde você está, quais são suas influências, quais são seus planos futuros. Outra coisa que é muito legal aqui são as parcerias que você fez. Então, se você tem alguma música com alguma outra banda que esteja no Spotify, você consegue fazer um hiperlink e aí você faz essa conectividade entre artistas, que é muito legal também. Você leva pessoas para eles, eles provavelmente podem levar para vocês também. Então, conta um pouco sua história. Se você acabou de começar, esse é o seu primeiro perfil, com o seu primeiro lançamento, também não tem problema, você consegue falar novamente sobre suas influências, ou se você tem projetos futuros, quais são seus novos álbuns, idealizações, o que te trouxe aqui. Por exemplo, você
a gente vai votar aqui no Baiana System, só para mostrar que nem sempre você precisa ter um textão. O próprio Baiana System tem só Nostalgia do Futuro e você consegue colocar link para outras redes. E falando em link, muito importante vocês trabalharem também, linkarem as suas redes sociais, a sua banda artista, porque aqui você consegue dar um pouco mais de informação para o seu ouvinte ou para o seu fã, para descobrir mais sobre você mesmo. O outro ponto que você consegue trabalhar, tudo isso no Spotify para artistas, que a gente está mostrando para vocês no começo, e vocês conseguem colocar também a escolha do artista. A escolha do artista é o lugar perfeito para você mostrar tudo o que está acontecendo no seu universo enquanto músico. Então pode ser um novo lançamento, pode ser um projeto musical, pode ser um próximo show, uma playlist que você criou, que é o exemplo aqui do Post Malone. A gente vai falar muito sobre as playlists que você pode criar enquanto artista. Enfim, é um espaço que ele é atualizado a cada 14 dias. Na verdade, ele dura 14 dias. Então, é legal você ir atualizando com coisas novas. E é legal também porque te induz a criar um pouco, a movimentar um pouco sua página. Porque é legal ela nunca estar parada. É sempre bom você atualizar ela com coisas novas. E não necessariamente só os seus lançamentos musicais. E por último, que é o que a gente também vai falar bastante, são as suas próprias playlists, que elas aparecem aqui. Então, você enquanto artista e você enquanto tendo um perfil de artista verificado no Spotify, você também pode criar suas próprias playlists. E a gente vai contar por que elas são tão importantes. Mas é só um overview mesmo, né, do que vocês podem trabalhar em termos que vocês podem realmente colocar conteúdo em termos da sua descrição e de você enquanto banda, artista ou selo. E agora também tem outras possibilidades que não são só sobre conteúdo, mas também para não contar só com os streams para gerar renda, você tem outras possibilidades que o Lucas vai contar um pouquinho sobre agora. É sempre importante estressar esse ponto de que cuidar da sua página é muito relevante. O Spotify ele é uma ferramenta que a gente sempre conhece muito artista novo. Manter o perfil bem detalhado, com uma descrição legal. Eu, pelo menos, sempre que encontro um artista novo, eu vou na bio do artista. Boa parte dos meus amigos também fazem isso, então é sempre uma prática que não vai tomar tanto tempo e que faz muita diferença. O que faz muita diferença também é a gente ter dentro do Spotify essas outras ferramentas que a Cora falou agora para monetizar o seu trabalho, que é vender merchandising e que é você divulgar os seus shows. Então eu vou mostrar aqui de novo, deixa eu abrir meu Spotify aqui, de novo no Gilberto Gil. Como vocês podem ver, ele tem aqui o merchandising sendo vendido. Isso é feito da seguinte maneira: para você conseguir ter os seus produtos sendo divulgados aqui, CD, camiseta, whatever você quiser, ouvi falar que a Britney Spears até cadeira está vendendo, tem que ter um cadastro num site chamado Merch Bar. Se a gente clicar aqui em comprar no Gil, eu acho que eu estou só com o Spotify compartilhado com vocês, mas a gente vai ser direcionado para esse site, Merch Bar. Lá é como você ter a sua loja com os seus produtos. Quando você coloca isso lá e linka isso à sua conta do Spotify, automaticamente isso já vai aparecer no seu perfil. Além disso, também aparecem os concertos, os eventos que você vai fazer. Então, se tudo der certo, a gente não sabe ainda, espero que não seja cancelado, mas no dia 5 de julho, o Gilberto Gil vai estar ou estaria aqui em Berlim. Para isso aparecer aqui, a lógica é mais ou menos a mesma. Você tem o seu perfil e os seus eventos cadastrados no Ticketmaster, no Eventbrite ou nas outras plataformas de eventos. Quando você tem no Songkick também, deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma, AXS, exato. Assim que você linkar o seu perfil do Spotify ao perfil de lá, também vão aparecer esses eventos. Eles vão aparecer para todas as pessoas que estão numa localização de um raio de 100 quilômetros. Então, eu estou em Berlim, o Gil vai fazer show aqui em Berlim, não sei, né, mas talvez. Então, isso aparece para mim. Agora, como a gente está nos tempos de corona, também é possível adicionar as lives. Então, se a plataforma onde os seus eventos tem essa opção de colocar as lives, isso também vai aparecer para os seus fãs.
Isso tudo serve para mostrar que, assim, o Spotify não é só para escutar música, é para divulgar o seu perfil de artista. Então, é para colocar tudo que você está fazendo lá e como que as pessoas conseguem ver o que você está fazendo. E até falando dos tempos de corona, que é difícil fugir disso, mas a gente compartilhou aqui um link que vocês podem acessar, que é um estudo, está em inglês, mas é um estudo do próprio Spotify sobre o streaming agora, desde os tempos de corona. Mas muitos artistas que fizeram as lives, eles tiveram também muito tráfego para o perfil deles. E por isso que a gente está frisando muito em como trabalhar o seu perfil, porque realmente é onde as pessoas chegam e é quando, antes de ouvir as suas músicas, talvez elas acessem seu perfil. E a live, é, às vezes é uma maneira fácil, né, de você conseguir divulgar. Se você tinha algum show programado, você ainda consegue, por mais que você não tenha turnê, você consegue acessar os seus fãs também. E, bom, a gente conseguiu falar, então, um pouco sobre os aspectos básicos da criação do seu perfil no Spotify. E agora a gente vai falar ainda mais sobre as playlists. Eu vi que alguns de vocês estão perguntando sobre as playlists editoriais do Spotify. A gente vai abordar isso exatamente agora, que é o que estamos todos esperando. E eu vou só compartilhar aqui novamente a minha tela. Porque a gente tem. Vocês conhecem provavelmente algumas playlists do Spotify, mas a gente vai falar um pouquinho sobre como elas funcionam e como você pode realmente aproveitar elas ao máximo. Esse documento que a gente está apresentando, a gente vai compartilhar com vocês por e-mail também. E como vocês podem ver, tem algumas especificações que a gente não quis abordar o tamanho mínimo de pixels para vocês colocarem a foto do banner, mas é importante vocês saberem na hora que vocês forem atualizar seu perfil. E das dicas estratégicas, voltando às playlists, a gente tem 3 tipos de playlists no Spotify. Ação que todo mundo sabe, mas ninguém para pensar a respeito. São 3 tipos de playlist. Então, o primeiro tipo é aquela playlist que a gente faz. Então, são as playlists criadas pelos usuários. Então, uma pessoa fazendo essa playlist, mas não é o Spotify. Esse usuário pode ser eu, pode ser a Cora, pode ser um jornalista especializado em algum tipo de música, um cara que tem um blog sobre tecnobrega e vai fazer uma playlist sobre isso. Ou uma empresa como a iMusician, que faz uma seleção deles e divulga isso. Essas playlists, no primeiro momento, talvez a gente nem perceba a relevância delas, mas elas são extremamente relevantes, elas conseguem chegar a um público muito grande de pessoas, e a gente vai falar sobre isso mais para frente também, tá? Além dessas, pode passar, Karine. Além dessas, a gente tem as playlists que são geradas automaticamente pelo Spotify. Então, essas playlists, obviamente, a gente tem como estar nelas, e espero que a gente esteja. A gente não consegue ter uma gerência direta sobre aparecer nessa playlist da maneira como a gente tem sobre as outras. Essas são aquelas playlists de descobertas da semana, de seu daily mixes, são as playlists com os lançamentos dos artistas que você já segue e assim por diante. São coisas que o sistema do Spotify gera automaticamente para cada um dos usuários. E além dessas playlists, a gente tem as playlists editoriais, que a gente já teve várias perguntas a respeito delas. Então, as playlists editoriais são as playlists feitas por seres humanos, pessoas de verdade verdadeira, que trabalham lá no Spotify e que estão fazendo playlists temáticas. Às vezes são playlists com o tema de um gênero ou com o tema de alguma situação, de um contexto, uma playlist para fazer um jantar, uma playlist para relaxar, para fazer academia, ou uma playlist de novo MPB, ou whatever. Então, essas playlists a gente consegue ter uma maneira de entrar nelas, e é isso que a gente vai falar agora, como fazer esse processo. É sobre isso que a Cora vai falar um pouquinho mais agora. Que é, na verdade, o que todo mundo quer saber, né? Como que você coloca a sua música nas Finalmente. playlists do Spotify? A gente chegou lá, pessoal. Bom, voltando então aqui ao perfil de vocês, se vocês estiverem vendo. Vocês estão no seu perfil do Spotify para artistas. Lá no comecinho eu falei onde vocês podem encontrar isso, mas você vai em música. E aqui no Upcoming, você vai ter a música que você acabou de enviar para a sua distribuidora de música digital. Então, algumas informações importantes aqui é que, primeiro, essa faixa, ela precisa ser inédita.
Então, não pode ser um lançamento que já esteja no Spotify ou que já esteja digitalmente ali no, lançado. E você precisa enviar para os editores, então ela precisa estar no upcoming pelo menos 7 dias antes da data de distribuição oficial. Tá? Então, isso é o mais importante, 7 dias antes, senão você não vai conseguir enviar. Esse processo você faz com a distribuidora também, então você vai mandar a sua faixa, você vai subir, e aí você, pelo menos no caso da iMusician, você consegue enviar para a gente um e-mail ou uma notinha ali falando, pessoal, eu queria submeter para o Spotify, se vocês puderem dar uma olhada. A gente fala que o recomendável são 2 semanas antes da data oficial de lançamento, você conseguir já ter a música com a distribuidora, que isso garante que vai estar aqui no seu upcoming 7 dias antes da data de distribuição. Bom, feito isso, uma vez aqui no caso do Atlas for Home, eles não têm nenhum lançamento que eles possam submeter para a equipe editorial, então vou mostrar para vocês o que acontece uma vez que você tem aqui e coloca, pede para a equipe dar uma olhada. Isso é o que vai aparecer para vocês, uma vez que vocês tenham selecionado para submeter para a equipe editorial. Qual que é o processo? Então, quando você adiciona essas informações que eu vou mostrar para vocês sobre a sua faixa, você vai ajudar os editores a encontrarem a música certa para as playlists certas. Então, isso significa que cada editor, ele normalmente trabalha seja com gênero, ou seja com um humor específico, e muitas vezes eles estão procurando uma faixa nova para popular a playlist deles, e eles vão ver, via essas informações, qual que pode encaixar. Por isso que a gente vai passar aqui é muito importante para vocês ticarem, né, escolherem as informações que sejam realmente relevantes e que façam sentido principalmente com o tipo de som que você vai lançar. Então, aqui nos gêneros, explora todos os gêneros. Então, o Spotify, ele tem muitos, tantos os principais gêneros, aqui no caso a gente está dando exemplo do punk, mas você tem muitos outros que você pode acessar, e além disso, você pode escolher 3 subgêneros. Quanto mais específico você for, se fizer sentido, claro, maior a chance de você chamar a atenção do curador, porque ele vai encontrar exatamente o que ele está procurando. Então, aqui no caso do All About You, que é o lançamento que a gente está usando exemplo, você tem o punk, coloca emo, indie punk, pop punk, por exemplo. Depois, você pode escolher 2 culturas musicais, que é o que eles chamam. Então, nesse caso, é mais se você tiver realmente um lançamento que ele tenha uma regionalidade, que ele tenha, ou então, alguma questão relacionada, seja, por exemplo, ao budismo, ou à música caribenha, céltica. Enfim, você não precisa sempre escolher uma informação. Aqui, ela precisa realmente fazer sentido com o seu lançamento. Depois você escolhe o mood, que é o humor, então se é mais chill, energético. Aqui nesse exemplo, a gente está falando de um lançamento punk, então você consegue colocar que ele é energético, se for o caso da letra, talvez um pouco triste, talvez um punk romântico. E depois você escolhe o estilo da música. Novamente, se couber, não se sinta forçado a colocar opções que não combinam com a sua música. Seja sempre muito específico. Então, se for acústico, balada, se tiver a ver com algum feriado nacional, se for uma música tradicional, experimental, enfim. E aí, por fim, você vai falar sobre o idioma da sua letra. Porque isso também pode ser muito relevante para o editor na hora que ele estiver procurando ou avaliando a sua música. Sempre muito importante, se for um cover, selecionar que é um cover. Se for um remix, que você tenha todos os direitos do seu remix, isso é muito importante, porque senão o Spotify vai te barrar. Se é instrumental e se foi gravado em estúdio ou se é ao vivo. Por fim, você vai colocar quais são os instrumentos usados nessa música. Eu acho que o Spotify ele tem uma seleção bem abrangente de instrumentos, então é bem possível que estejam todos aí. Se não estiver, você simplesmente pula. E por fim, de onde você vem e a cidade com a qual você mais identifica. Isso porque gênero musical e cidade são os campos particularmente mais importantes. Então você escolhe o estilo que melhor representa a sua faixa
e equilibra com o lugar de origem e a localização de maior parte do seu público. Então, se vocês lembram, quando a gente estava mostrando ali sua audiência, que você consegue ver qual que é a cidade que você tem mais ouvintes, você pode colocar essa cidade aqui. Não precisa necessariamente ser a cidade de onde você veio. É realmente, talvez, onde o seu público mais esteja presente. E aí, por fim, você vai descrever um pouco essa faixa para o editor. Você não precisa quebrar muito a cabeça aqui, é realmente só se você tiver uma história legal por trás da faixa, tenta colocar bastante sobre o gênero também, tenta explicar um pouquinho como que ela foi escrita, e aí o editor, ele vai ouvir, e dependendo desses detalhes, ele vai decidir se ele tem alguma playlist que ele possa encaixar a sua música. E aí vem a grande questão. O que os editores levam em consideração quando eles estão ouvindo a sua faixa e se eles estão pensando em colocar numa playlist ou não? Claro que muitas vezes é a própria qualidade do áudio, não necessariamente a qualidade da sua música, por ser completamente discutível, né? A gente não consegue dizer, mas principalmente alguns fatores. O gênero musical, que ele está encaixando no que o editor procura. Se você já foi adicionado, já participa de alguma outra playlist, isso costuma te dar algumas vantagens. Se você tem bastante seguidor, ou se você tem um número crescente de seguidores. E também se alguns fãs fizeram um pre-save da sua música. O pre-save a gente não vai abordar aqui nesse webinar, mas é uma forma também de seus ouvintes poderem saber quando a sua música vai ser lançada e guardarem ela para poderem ouvir depois. Então, esses 4 fatores, eles costumam levar os editores a considerarem com um pouco mais de cuidado o seu lançamento, e também pode ser o seu primeiro lançamento, mas se você conseguir na sua home ali do Spotify para artistas, se você tiver vários lançamentos também que já estão na fila, ou se você tiver já um histórico de muitas coisas lançadas que já estiveram em outros playlists, enfim, eles realmente dão uma olhada meio geral no seu perfil enquanto artista e veem se é interessante ou não, além da qualidade do seu som, de ter você numa playlist. Então, como o Lucas, como eu falei no começo, você precisa mandar a sua música pelo menos 7 dias antes do lançamento oficial. Lembrando, a gente está sempre frisando isso porque é realmente muito importante para você conseguir ser considerado para as playlists, você realmente precisa dos 7 dias. E lembre que o seu distribuidor pode levar entre 2 dias e uma semana para que a música seja enviada ao Spotify. Então, o que a gente sugere, assim, de tempo hábil para você ter bastante segurança e não precisar perder o sono, é que você mande pelo menos de 2 a 4 semanas para o seu distribuidor para estar ali no upcoming em tempo. E 15 dias é o que a gente diz que é meio que o tempo mínimo, assim. E, novamente, sempre que você subir o seu lançamento na Musician, você pode mandar um e-mail para a gente. E, importante, para vocês lembrarem muito bem dos 7 dias e da Samara, é que se você enviou com pelo menos 7 dias de antecedência, a sua faixa ela vai ser adicionada automaticamente às playlists do radar de novidade dos seus seguidores. Então, você já vai aparecer em alguma playlist de algoritmo, pelo menos, só por submeter sua música ali. E é isso. Assim que a sua música foi sugerida aos editores, você vai ser notificado na sua página inicial ali do Spotify para artistas. E também, se ela for inserida em alguma playlist, eles vão te avisar. E assim que a sua playlist for publicada, assim que passarem esses 7 dias, você pode submeter uma nova música para consideração de playlist. E aí é nisso que o Lucas também vai abordar, porque existe uma estratégia, talvez até um pouco específica para o Spotify, que pode ser interessante para vocês trabalharem. Essa estratégia que a Cora está falando, que é a estratégia que a iMusician recomenda, ela é muito baseada nessa lógica do Spotify, que é uma lógica que te limita a uma música que você pode submeter por lançamento, né? Então, a gente tem que pensar sempre no que são esses lançamentos. Os lançamentos são os lançamentos digitais, quando você pega aquela música sua e está subindo ela para as plataformas. Então, a música que é uma novidade no mundo de streaming, né? Como você faz para maximizar suas chances de aparecer nessas playlists e como é que você faz para maximizar a sua oportunidade de aparecer para mais gente mesmo? A estratégia que a gente
que a gente, a iMusician, sugere, e aí, obviamente, com as adaptações que façam sentido para a situação de cada um, ao invés de lançar direto o seu EP ou o seu álbum, você fazer isso de uma maneira faseada e que vai gerando buzz ao longo dos meses. Então, a gente sabe que hoje em dia, por conta dessa lógica das playlists e do jeito que as pessoas consomem entretenimento online de maneira geral, o padrão de lançamentos e o padrão com que a gente formata os produtos de entretenimento tem mudado muito, para o bem e pelo mal. A gente pode fazer um podcast só para discutir o fato das pessoas não ouvirem mais um álbum inteiro, mas é o que é. As pessoas têm cada vez menos esse costume. Então, são lançamentos menores. Isso acontece também, em grande parte, pela maneira como o Spotify funciona. O que a gente sugere se tem aquele seu EP que você trabalhou nos últimos meses para lançar, ao invés de simplesmente lançar ele de uma vez, nesse mês, começa o primeiro mês trabalhando um pouco a mídia, trabalhando um pouco algumas redes especializadas no seu tipo de música, algum blog que escreve sobre isso, algum outro canal em redes sociais que falem sobre isso. Começa a fazer um certo buzz do que você vai lançar lá, e parte desse buzz que você está fazendo é lançar um single seu. Quando você lançou um single, você já tem um lançamento digital no Spotify. Como você tem um lançamento, você consegue submeter essa música às playlists editoriais do Spotify também. Então tá aí a sua primeira oportunidade de aparecer numa playlist editorial, ao mesmo tempo que você está fazendo um trabalho por outras vias para chegar nessas pessoas. Esse trabalho por outras vias também vai se dar por playlists não oficiais. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O segundo mês, você continua numa estratégia parecida, mas agora pega uma outra música do seu EP e lança um outro single. Você tem aí um segundo lançamento digital, uma segunda oportunidade de colocar a sua música nas playlists editoriais. Então aí já foram duas. Você, ao mesmo tempo, continua fazendo esse trabalho de falar com as pessoas, com os editores de playlists não oficiais, de falar com pessoas que estão relacionadas com o seu público, assim por diante. Terceiro mês, você lança o seu EP, você lança o seu trabalho final, você tem um terceiro lançamento, você tem mais uma oportunidade de subir o seu trabalho e dele aparecer nessas playlists do Spotify. O grande objetivo aqui é você maximizar o seu momento de interação. A gente sabe, eu sei quanto tempo demora para se fazer um álbum, a gente sabe que é um trabalho que, se você passa mais tempo trabalhando e tentando tirar frutos disso, ao invés de só lançar, esqueceu e aquele negócio está no ar, faz muito mais sentido. Então, essa é uma estratégia que muita gente faz hoje em dia e é a estratégia que a iMusician recomenda. A gente vai falar um pouquinho, então, já que eu citei essas playlists não editoriais, essas playlists de outras pessoas, agora vai falar um pouquinho sobre como encontrar e como fazer para entrar nessas também, que são tão relevantes quanto as do Spotify. A gente já falou, acho que bastante da importância das playlists, e as playlists editoriais do Spotify, elas são interessantes porque elas têm, bom, milhões, né, de ouvintes, então você tem uma possibilidade muito grande de ter um fluxo maior para o seu perfil, para a sua música, mas também tem outras oportunidades que você pode também se destacar, e que a sua música seja considerada com um pouco mais de flexibilidade. Então, já, primeiro ponto é que ela não precisa ser inédita para você trabalhar com os curadores não oficiais. Mas aí também fica a questão, né? Muitos curadores, o que são esses curadores que a gente fala, né? Então, eles podem ser blogs sobre música que criam as próprias playlists, então eles têm também milhares de ouvintes, você tem influenciadores, você tem os próprios artistas, você tem os próprios usuários. Então, a primeira dúvida, eu acho, seria como que você encontra essas playlists, né? Como que você sabe para quem enviar a sua música para que ela seja considerada também? Então, tem algumas situações que você pode levar em consideração. A primeira é, ali novamente no seu Spotify para artistas, também na aba de música, você tem as playlists, se vocês estiverem vendo aí no... Então, o que você pode fazer como momento mais fácil? Se você já lançou sua música, tá? Então, a situação é essa, você já tem sua música lançada, dá uma olhada no seu perfil aqui, vê se você tem alguma... Você faz parte de alguma playlist. Se você faz parte de alguma playlist, sei lá, por exemplo, a Pop Punk Powerhouse, você sabe que
quem quer que tenha criado essa playlist gostou da sua música, então ele provavelmente já tem uma afinidade com o som que você faz. Então não custa nada você entrar em contato com esse curador ou com esses curadores aqui, por exemplo, no caso do Atlas for Home, eles estão em mais de 105 playlists criadas por usuários, e nenhuma editorial. Ainda não. Mas você pode entrar em contato com o New Pop Funk Hot 50 e falar com ele. Quando você tiver um novo lançamento, você já pode abordar e começar a criar essa relação com os curadores das playlists em que você já está, que você já tem a garantia de que eles curtem o seu som e que o seu som faz sentido para o conteúdo deles. Então, manda um e-mail, manda uma nota, fala com eles. E eu também vou mostrar um pouquinho como que você fala com eles, né? Que é a segunda situação, se você ainda não foi ao seu primeiro lançamento. Você acabou de lançar, você nunca esteve em nenhuma playlist, obviamente, porque você ainda não lançou sua música. Então, uma coisa que você pode fazer que a gente indica é também ainda aqui, você vê... Você pode ver dos artistas que são relacionados com você, ou no caso de você nunca ter lançado, você ainda não sabe pelo próprio Spotify, mas você tem sempre as bandas que te influenciaram, ou então bandas da cena que você conhece e que você gosta deles e gostaria de estar no mesmo patamar. Vou dar um exemplo aqui de outro artista que a gente trabalha, que é o Cold Reading, os suíços. Então, por exemplo, você sabe que você tem uma banda de rock indie e você adora o trabalho do Cold Reading. Só um adendo aqui, esse tiquezinho azul é quando você verifica faz o claim do seu perfil, você vira um artista verificado. Então, aparece assim para você. Então, você gosta do Cold Reading, você acha que essa banda tem a ver com o seu som, vocês meio que você influencia deles, etc e tal. Você pode entrar no perfil e ver onde eles estão. Eles têm as próprias playlists deles, mas você consegue ver também no sobre, descoberto em. Então, essa é uma estratégia um pouco bacana. Então, por exemplo, aqui você pega que o Cold Reading foi descoberto nessa playlist Indie 505. Aqui, já na Indies 505, 505, você tem o contato do curador. Então, vocês vão perceber isso, a partir do momento que vocês começarem a trabalhar um pouco nessa estratégia de listar as playlists que combinam com o seu som, que muitos curadores, eles têm o contato deles, porque para eles também é interessante. Eles precisam sempre atualizar essas playlists, eles adoram um lançamento ou uma música que eles nunca ouviram antes, para eles vai ser sempre interessante, precisam dessas novidades. Então, essa é uma outra maneira. Aqui, por exemplo, a do Indie 505, pô, eles têm 42 mil seguidores, sabe? Então, não precisa sempre contar com as playlists editoriais do Spotify, porque elas são um pouco mais difíceis de entrar. E começa a criar essa estratégia de banco de dados de playlists que você gostaria de estar ou que você acha que faz sentido com o seu som. Outra possibilidade, você tem amigos que fazem música semelhante com você. Vê se eles têm algum contato de playlist. Outra coisa que você pode fazer é checar sites como o Submit Hub ou o Soundplate, que eles têm também diversas playlists e já têm acesso aos curadores independentes também. E aqui eu vou, inclusive, compartilhar com vocês, para facilitar a vida, uma lista que a gente tem de 10 curadores independentes que vocês podem mandar sua música. Deixa eu ver aqui só como é que coloca. Então, essa é uma das situações que você pode ter, encontrou ali as playlists, mas como que você consegue manter isso sempre atualizado, né? Porque você não quer ser a pessoa de one hit. Você vai ter lançamentos, ainda mais se seguir essa estratégia que o Lucas falou. O que que a gente sugere? Você não precisa ser uma pessoa de planilhas, mas a planilha ela pode ser uma aliada nesse momento. Então, começa a pesquisar tanto das playlists que você já ouve, coloca ali, e começa a coletar todos os contatos que você encontrou, tudo que você acha que tem perfil com o seu som, e também um novo som que você está idealizando para os seus próprios lançamentos, já começa a montar,
meio que seu próprio banco de dados de influenciadores pessoais, e que você pode voltar a cada lançamento. Então, com isso, em muito pouco tempo, você começa a ter uma rede de contatos de curadores que eles já vão esperar pelos seus novos lançamentos, e você sabe que talvez eles curtam ou que você tem essa possibilidade. Não é um trabalho, é mais uma questão realmente de organização, não é tão difícil, até porque no fim é você ouvindo músicas e ouvindo playlists que você gosta e idealizando se o seu som estaria ali ou não. Então, muitos curadores eles vão indicar o endereço de e-mail deles, as redes sociais, ou então um link para Facebook, você vai conseguir ter algum tipo de acesso. E é realmente dedicar um pouco de tempo para descobrir que tipo de música cada curador gosta. E por fim, você manda um e-mail para eles ou manda uma notinha, meio que no mesmo esquema que você faz para as playlists editoriais do Spotify. Então, conta um pouquinho sobre suas influências, o que você gosta, sobre essa música que você acabou de lançar, mas também de projetos futuros. E por fim, lembrando que você está conversando com um ser humano, né? Então é um contato direto, você pode ter uma proximidade um pouco maior. E por fim, seja paciente e não insistente, né? Dá um tempinho, com sorte você vai ver que esse trabalho ele vale a pena, porque eventualmente sua música vai encaixar em alguma playlist de algum curador. E caso não encaixe, não fique triste, isso não significa que sua música seja ruim, só significa talvez que seja um desencaixe de gênero mesmo, de som, ou do que o próprio curador tá procurando para aquele momento. E, por fim, tem uma última playlist que a gente gostaria de abordar. E é a última que o Lucas vai contar qual que é essa playlist importantíssima. Gente, sobre isso que a Cora falou, só estressando esse ponto também, eu não sei o quanto que vocês já repararam nisso, mas tem muitas playlists que não são do Spotify e tem, tipo, 2.000 seguidores, sabe? E é de uma pessoa, cara, normal. Você manda uma mensagem pro cara lá e talvez ele te coloque nessa playlist. A pessoa tá ouvindo um artista relacionado com o que você gosta, de repente cai na sua música. Eu acho que todas essas coisas vão ajudando, sabe? Todas essas coisas vão tipo, agregando um pouquinho mais para você chegar em mais gente. E uma das coisas que também ajuda é você criar essas playlists e você criar esse conteúdo. Então, para ser muito sincero, a primeira vez que eu vi isso, eu truquei. Eu falei, cara, não sei se isso faz tanta diferença, mas depois eu vi que faz muita diferença. A gente tá criando conteúdo para as pessoas e nesse conteúdo não é só a nossa música, mas está criando conteúdo que vai fazer essas pessoas chegarem até a sua música. Então, a relevância de você criar a sua playlist, e aí você pode escolher o tema que for. Às vezes você pode pegar uma playlist que você vai fazer uma playlist que está no mesmo gênero que a sua. Ou você vai fazer uma playlist temática. A gente está no meio da quarentena, você vai fazer uma playlist falando músicas para se ouvir na quarentena, sozinho em casa. Ou você vai fazer uma playlist, sei lá, pode ter diversos temas possíveis. Quando você começa a divulgar isso, se esse conteúdo que você criou, e pensa que a criação da playlist, ela é de fato a criação de um é um trabalho editorial mesmo. Você está de fato agregando valor para as pessoas quando você faz uma boa seleção de músicas. E se essa boa seleção de músicas funciona para alguém, essa pessoa vai indicar para uma outra pessoa, que vai indicar para uma outra pessoa. E depois de ouvir Caetano Veloso, ela vai ouvir a sua música lá. E aí, ouvindo a sua música, ela vai ter curiosidade, ela vai no seu perfil e ela vai te conhecer. Então, é extremamente relevante fazer isso também. Algumas dicas que a gente dá na hora que você estiver criando a sua playlist, antes de começar a passar para as pessoas, cria em modo privado. É sempre bom colocar pelo menos 15, 20 faixas antes de compartilhar e deixar no modo público. Se não me engano, você precisa ter pelo menos 20 faixas na playlist, agora pode me confirmar, porque para os usuários do Spotify que não pagam no Spotify, se a playlist tiver tipo 7 músicas, o cara não consegue ouvir. Spotify acho que faz isso para te obrigar a pagar, né? Então, se você tem mais de 20 músicas na playlist, você consegue divulgar isso para mais pessoas. Então, essas são as dicas que a gente dá. E eu vou dar um exemplo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou dar um exemplo da Marisa Brito. A Marisa Brito é uma artista brasileira. Procurem o trabalho dela, é muito legal. É amiga minha.
E ela fez essas playlists. Vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo, Cora? Tá, dá pra ver. O que eu acho muito legal dessas playlists dela, mesmo identidade visual, dá pra ver que foi um negócio bem feito, dá pra ver que foi um negócio feito com cuidado, não foi de qualquer maneira. Dá pra ver que ela fez esse trabalho de aparecer em outras playlists, em outros trabalhos de outras pessoas. Se você entrar na playlist dela, ela faz uma seleção. Essa, no caso, uma dose de leveza, foi bem legal que ela fez agora nesse período que a gente está passando, muita angústia, a gente está muito preocupado com várias coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, ela fez uma playlist para dar uma relaxada, uma dose de leveza. Começou a passar isso para várias pessoas, me mandou no WhatsApp, passou para os seguidores dela no Instagram. Isso, alguém que escuta essa playlist e gosta, eu mesmo fiz isso, no caso. Você vai passar isso para frente, você vai falar para alguém, cara, essa playlist é massa, ou você está na casa de um amigo, jantando, vai colocar um som, você coloca essa playlist, acontece isso direto, de você começar a seguir uma outra. E aí tem o som dela aqui, né? Então, logo embaixo já tem o som dela. E aí dá para ver que é um negócio bem feito. Você tem uma identidade visual, você tem uma descrição, você tem uma coesão nas músicas que ela coloca. Então, isso é uma ferramenta que não duvide do potencial que isso tem de trazer mais gente. Conversando com a Má mais cedo, ela mesma me falou que só de ter feito esse trabalho, de ter mandado isso para algumas pessoas, ela já sentiu mais tração no trabalho dela. Então, isso é bem legal e é uma coisa para a gente não descartar, uma estratégia extremamente válida. Eu acho que no fim é um pouco disso, né? É importante você engajar os seus fãs para ouvir o seu próprio catálogo, para seguir sua página de artista no Spotify, porque no fim, quanto mais artistas, quanto mais seguidores você tem, mais eles vão ser impactados com os seus novos lançamentos, mais você vai aparecer em playlists, mais você vai ter possibilidades de estar nas playlists do próprio Spotify. E ao promover as suas próprias playlists, você consegue se aproximar ainda mais desse público, né? Então você consegue mostrar um pouco de qual que é o seu gosto musical também. Então eu acho que tem diversas possibilidades de você criar, de temas para criar enquanto artista, para suas próprias playlists, mas no fim é realmente divulgar seus álbuns, suas músicas, seu gosto e também ter essa identidade visual. O Lucas perguntou, mas realmente, para quando você colocar, tornar a sua playlist pública, o ideal é que tenha um mínimo de 20 músicas, porque realmente os usuários gratuitos, eles não conseguem dar play em playlists com poucas músicas. Descrição e capa, dar esse toque profissional e trabalhar a sua identidade visual, então tenta juntar aquilo que a gente falou lá no começo, da foto do seu avatar, da foto do seu banner, da sua galeria de imagens, você consegue colocar no Artist Pico também o que você tem de playlist que você acabou de criar. Enfim, tenta criar realmente essa identidade visual, porque ela é a imagem que você passa da sua banda ou da sua música independente enquanto artista. E também o que a gente indica é que você atualize pelo menos a cada 2 semanas, porque quem salva a sua playlist, essa pessoa talvez queira, obviamente, né, saber de novidades. E, eventualmente, você pode se transformar no curador você mesmo, né? Então, quem sabe, as pessoas vão chegar até você pedindo para você pra colocar a música delas. E, por fim, não deixe de promover as suas playlists. Eu vou até dar um exemplo aqui que a gente encontrou recentemente do... Para vocês verem que não são só os artistas independentes, todo mundo tem que trabalhar a estratégia deles do Spotify. E aqui a gente tem um exemplo do Nando Reis, por exemplo, né? Mas que ali em 2018 ele já trabalhava com essa estratégia de divulgação. Então ele teve essa participação com Ana Vitória, criou uma playlist de Tô com saudade do Mozão. Ou seja, o tipo de playlist que você cria não precisa ser sempre só sobre o seu gênero ou o gênero que você lança. Pode ser as suas influências, pode ser que você tenha uma banda de punk rock, mas adora MPB, como vocês podem já ter percebido que é o caso do senhor Lucas aqui. Mas, enfim, dá um gás, assim, cria coisas diferentes, pensa, se você for fazer uma turnê, você vai viajar para a Europa, bom, eventualmente, né, quando isso for acontecer, faz referências escandinavas, enfim, você consegue realmente misturar e brincar um pouco com as possibilidades. E sempre divulgar o seu trabalho, porque eu acho que
no fim, né, o que a gente quer dizer com esse webinar, que já está chegando aos últimos minutos, é que não é só sobre sua música, você tem muitas possibilidades com a plataforma de expandir além dos seus lançamentos e criar realmente uma história que as pessoas vão estar interessadas em ouvir. E, na verdade, é isso. A gente conseguiu abordar tudo que a gente queria aí no horário de almoço de vocês e para os portugueses, galera de Portugal que tá, também talvez já esteja indo para o jantar. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer agora, eu vi que algumas já foram feitas. A Samora, você falou sobre conhecer os streams dos meus artistas junto às plataformas. Eu acho que o Juan já está cuidando um pouco disso, mas só para, até para outras pessoas que estão aqui na sala, o Spotify para artistas, ele é para artistas e para gerentes dos artistas, ele não é para gravadoras e selos. O perfil para gravadoras e selos no Spotify é o Spotify Analytics. Tá? Então, vou até colocar aqui de novo o link do Spotify que a gente lançou, porque nele a gente aborda realmente a questão de como você trabalha enquanto selo todos os seus artistas. No perfil da Paola, que ainda não tem os artistas relacionados, normalmente é quando começa a popular um pouquinho. Então, eu não sei há quanto tempo você criou o seu perfil, mas quanto mais ouvintes você tem, o Spotify consegue ter dados suficientes para entender que outros tipos de artistas eles estão ouvindo. Então, você precisa aumentar um pouco sua audiência para você começar a ter... Mas chega lá, é realmente quando ele tem os dados suficientes para transformar em algoritmo. Você vai chegar lá, Paula. E, Barda, de migrar para outra plataforma, o Juan consegue te ajudar também. E muito obrigada para quem está elogiando aí o conteúdo do webinar. Mas é muito fácil. Achei que o comentário do seu avô, cara. Preciso dizer, você estava fazendo a apresentação, porque eu estava dando risada aqui. Foi ótimo mesmo, mas realmente não existe música assim. Helder também. Então, gente, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma última pergunta final, a gente vai finalizar dentro do tempo previsto. Muito obrigada, Bruna, por participar e para todo mundo aí que Valeu. a gente vai compartilhar esse tanto o guia quanto o vídeo para vocês poderem assistir depois e compartilharem com todos os seus familiares, amigos e artistas. Então, pessoal. Manda pra sua... Então tá, tchau. A gente já vai. Valeu, gente. Bom dia para vocês. O próximo, Felipe, a gente espera que seja em breve e que talvez o Lucas consiga estar aqui com a gente, né? Apesar de... Gente, eu nem trabalho na empresa, então estou aqui ajudando. Mas a gente vai fazer uma Vocês do série. Spotify, tá? Isso. A gente vai fazer uma série, Felipe. A gente vai começar a ter muito, muito conteúdo daqui para frente. E também, só para contexto, a gente acabou de lançar Imusist no Brasil e em Portugal. Então, a gente vai começar a ter muito mais conteúdo e proximidade com vocês também. Então, um beijo. Muito obrigada a todos que participaram. Tchau. Tchau, gente.